Meninos e meninas, estamos começando aqui a nossa aula de estatística. Esse curso de estatística vai ser gravado, tá certo? Para ser disponibilizado para os alunos que estão fazendo essa disciplina virtual. Eu tenho 2 turmas e, obviamente, vocês vão poder também assistir no momento que quiserem. Então, eu vou dar algumas orientações para o pessoal virtual, para o pessoal que está fazendo essa disciplina virtual. Isso que eu vou falar aqui vai estar disponibilizado aonde? No espaço mais importante do AVA. Qual é o espaço mais importante do AVA? Como é que é? Mural de avisos e notícias, tá certo? Então, para o pessoal virtual, vai estar disponibilizado essas explicações que eu vou dar aqui. Basicamente, são as seguintes. Primeiro, nos cursos virtuais, não é o professor que disponibiliza material. Sabiam disso? É o NEAD. São aquelas meninas que entraram aqui. Diferente do presencial, onde eu disponibilizo o material que eu quiser, no momento que eu quiser, não preciso pedir autorização para ninguém. É claro que lá no virtual, eu também vou disponibilizar material extra, mas aí eu tenho que pedir autorização ao NEAD. Então, apostilas, exercícios, etc., etc., não é o professor quem disponibiliza. Segundo, o critério de avaliação não é determinado pelo professor. Lá para o pessoal virtual, o critério de avaliação é determinado pela coordenação. E é bem simples. Você tem 2 provas, valendo 10, e depois tem segunda chamada e prova final. Como é que é composta a AV1 e a AV2? Você faz uma prova online valendo 8 pontos. São 10 questões, cada uma valendo 0,8. Isso para o pessoal virtual, hein? Bom, e tem o famoso, a famosa nota de participação, que vale 2 pontos. Como que é essa nota de participação? Nem eu sei direito, tá certo? Mas, basicamente, é o seguinte. Os professores recebem uma planilha com essa nota. E como é que é calculada essa nota? Muito simples. Essa nota de participação leva em consideração 2 aspectos. Primeiro, quantas vezes o aluno acessou a página da disciplina no AVA. Então, tem um aspecto quantitativo. Segundo, Bianca Blanco. Segundo, o que o aluno acessou. Então, não adianta, por exemplo, você acessar a página, baixar a apostila, ou a teoria, baixar os exercícios e resolver os exercícios. E depois ficar 15 dias sem acessar a página. Não funciona. Se é um curso virtual, você tem que acessar a página semanalmente. Ah, mas eu faço virtual porque eu não tenho tempo. Então, vem fazer presencial. Tá certo? Esse critério também não foi determinado pelos professores. Então, a dica é, inclusive para vocês que fazem disciplinas virtuais, se você quer tirar boa nota na nota de participação, você tem que acessar o site toda semana. Outra coisa, essa disciplina virtual não é para enviar a minha disciplina, estatística, as outras eu não sei, mas nessa não é para enviar nenhuma atividade através do AVA. Essa disciplina, os professores de estatística não recebem atividades, tá certo? Não recebem, mesmo porque os exercícios, todos eles, eu posto, tá certo? O gabarito comentado lá no AVA. Beleza? Então, dadas essas explicações iniciais, em especial para o pessoal que está fazendo a disciplina de estatística virtual e também para quem está aqui na sala, né, minha comandante, fazendo a disciplina virtual, tem que ficar atento em relação à nota de participação. Tem um exemplo que eu vou comentar aqui, um casal brilhantes, excelentes alunos, os 2 se inscreveram nessa disciplina semestre passado. O que aconteceu? O marido tirou 2 na nota de participação e a esposa tirou meio. Por quê? Porque foi ele que acessou, tá certo? Foi ele que acessou. Obviamente, como era um casal, não precisava a esposa estar acessando. Só que para o NEAD, né, que é quem faz essa contagem, é quem tem essas métricas, não é assim que funciona. Então, o importante nos cursos virtuais é você estar acessando constantemente. Beleza? Então, isto posto, nós vamos começar aqui com o módulo 1, conceitos básicos dessa disciplina chamada estatística. Bom, o que é estatística, Tuane? Vamos ler aqui juntos, minha jovem, qual é a sua graça?
Ana Cristina, estatística é o estudo dos processos de obtenção, coleta, organização e análise de um conjunto de dados relativo a fenômenos numericamente quantificáveis e dos métodos de obtenção de conclusões ou de realização de previsões com base nos dados coletados. Marcele, será que nós usamos muita estatística no Brasil? O que é que você acha? Nós usamos estatística como os japoneses? Como os ingleses? Como os americanos? Não, não usamos. A gente ouve falar muito estatística quando? Na época das eleições, né? Com as pesquisas de intenção de voto. No entanto, estatística é informação. Estatística serve para quê? Para um gestor ou para qualquer pessoa tomar melhores decisões, na medida que ele tem informações trabalhadas, informações estruturadas, tá certo? Então, nesse aspecto, estatística é fundamental. Muito bem, a estatística se divide em duas partes, a dedutiva e a outra indutiva ou inferencial. Repara que uma está de vermelho e a outra está de azul. Estatística descritiva ou dedutiva, estatística indutiva ou inferencial. Obviamente, né, Tuane, tem uma diferença grande entre as duas. Primeiro, a estatística descritiva ou dedutiva trabalha com a coleta, análise e interpretação de dados relativos a uma população, certo? A estatística indutiva ou inferencial trabalha com dados a partir ou coletados a partir de uma amostra. Então, repara que coisa interessante. Você tem uma diferença imensa aqui, tá? Entre a estatística descritiva e a estatística indutiva. A estatística descritiva, para ela te fornecer resultados, você tem que acessar todos os elementos de uma população. A estatística indutiva não precisa. A partir de dados de uma amostra, permite a tomada de decisão sobre a população de origem. Consiste, Bianca, em concluir ou prever a evolução de fenômenos ao longo do tempo. Me diz o seguinte, Ana Cristina, né? Ana Cristina, me diga o seguinte, na época das eleições, é possível, Tiago, você perguntar a todos os eleitores da cidade do Rio de Janeiro em quem eles vão votar? Não. Então, quando você tem aquelas pesquisas de intenção de voto, você não pode fazer uma estatística descritiva. Você faz uma estatística indutiva. Você trabalha com uma amostra. E a partir dessa amostra, você tira conclusões sobre a população de origem. Beleza? É bem simples. Muito bem. Um outro exemplo. Vamos imaginar... Meu garoto é o? Bruno. Vamos imaginar, Bruno, que eu estou interessado na preferência clubística dos alunos do curso de administração da Unicarioca. E eu quisesse fazer uma estatística descritiva. Eu teria que perguntar ao clube de preferência a quem? A todos os alunos de administração da Unicarioca. Não seria interessante, não é isso, Bárbara? Tá certo? Eu posso fazer uma estatística indutiva. Escolher alguns alunos da unidade 61, da unidade 62, de Bento Ribeiro, de Jacarepaguá e aqui, né, Carlos, da nossa unidade Rio Comprido. Muito bem. População, que seria população? Diz ali, ó. É o total do grupo a ser observado e que possui pelo menos uma característica em comum. A população pode ser finita ou infinita. Minha jovem, qual é a sua graça? É a Flávia? É só para testar a memória. Você faz outra disciplina comigo? Sim. Qual é? Mas que maravilha. É amanhã, não é isso? Primeiro ou último tempo? No meio. Segundo. Ah, então não é raciocínio lógico, é... Mas então não é comigo? Porque eu dou raciocínio lógico no último. Muito bem, Flávia. Então me dê um exemplo de uma população finita. Não vale dizer que é a população dos torcedores do Bangu. Não, pelo amor de Deus. A do Botafogo. Qual é o seu time, minha jovem? Vasco. Mas olha só. O Eurico Miranda vai bem? Vamos lá, Flávia. População finita. População de um bairro, muito bem. Bárbara, e uma população infinita? Infinita, uma população infinita.
O que está subjacente aí em relação a essa questão do infinito? É uma população que eu não posso contar. Então, por exemplo, você já está praticamente aprovada, Bárbara. As estrelas, os insetos, não é verdade? O número de moléculas d'água no oceano. Então, população finita ou infinita. Eu esqueci de falar o seguinte, esse é um módulo teórico, tá certo? É um módulo teórico. Então, sem grandes estresses. A gente vai apresentar aqui alguns conceitos e depois, obviamente, nós vamos fazer uma lista de exercícios sobre os principais conceitos desse módulo. Muito bem. Bom, características de uma população são os atributos e as variáveis. Atributos são as características, Tiago, que não podem ser medidas, quantitativamente, são qualitativas. São as características que não podem ser medidas, ou seja, são qualidades, como, por exemplo, religião, estado civil, etc, etc. Essa coisa engraçada em atributos, né? É o que você não pode medir numericamente. Por exemplo, religião, estado civil, cor. Será, Flávia, que se eu perguntasse ali para o Paulo, né, Paulo? Paulo, qual é a sua religião? Ele responde 2,7. Qual é o seu estado civil? 1,8. Qual é a sua cor? 0,74. Não é assim, né? Então, a definição de atributo são qualitativas, são qualidades que você não pode quantificar. Por exemplo, religião, estado civil, cor, etc, etc, etc. Bom, agora, as variáveis são aquelas que você pode quantificar numericamente. Por exemplo, peso, altura, taxa de inflação, etc, etc. Então, como vai, minha jovem? Essas aí a gente pode... Veja, linda. A gente pode medir numericamente. Você pode ver o peso de uma pessoa, você pode ver a altura de uma pessoa, você pode medir a taxa de inflação. Tudo certo? Tranquilidade, a diferença entre atributos e variáveis? Bom, as variáveis ainda se dividem em duas categorias. As discretas e as contínuas. Então, veja bem, uma população é caracterizada pelos seus atributos e pelas suas variáveis. Os atributos são as qualidades, o que você não pode medir numericamente. Todas as vezes que você tiver dúvida sobre uma medida, se ela é atributo ou variável, pensa se você pode colocar um número. Religião. Eu posso dizer que a minha religião é 1,7? Não, então é atributo. Bom, então tem os atributos e tem as variáveis. As variáveis é o que você pode medir numericamente. Elas podem ser discretas ou contínuas. Vamos ver a diferença, Tuane. Variáveis discretas são aquelas em que usualmente assumem valores inteiros ou contagens. Eu estou colocando aqui uma definição bem suave. Eu não vou colocar a definição aqui de variáveis discreta e contínua, a definição matemática já envolvendo probabilidade. A gente está colocando a definição, digamos assim, bem suave, tá certo? Então, basicamente, as variáveis discretas são aquelas que assumem valores inteiros. As contagens, por exemplo, número de automóveis, número de ligações, número de habitantes, número de alunos. Beleza? Bom, as variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor em um intervalo de observação. Por exemplo, rendimento, taxa de inflação, peso, altura, etc, etc, etc. Bom, se eu fosse colocar a definição matemática, né, de variável discreta e variável contínua, não seria tão simples, mas com esse diferencial que a gente colocou, já dá para você descobrir se uma variável é discreta ou contínua. Vamos ver um exemplo. Exemplos de variáveis discretas. Número de automóveis, por exemplo, número de ligações, número de habitantes, número de livros, número de alunos, número de filhos, número de dependentes, número de caras em 5 lançamentos de uma moeda. Então, se você tiver alguma dúvida em alguma prova, em alguma questão, ou aqui, ou de concurso público, né? O cara pergunta se a variável é discreta ou contínua. Imagina o seguinte, tenta associar a contagens, a valores inteiros. Se você conseguir associar valores inteiros, ela é uma variável discreta, etc. Bom,
um comentário aqui. A gente está gravando, mas vocês podem perguntar, tá certo? Não tem nenhum problema. Beleza? Fica à vontade, uma aula absolutamente normal. Bom, variáveis discreta, exemplo, ou exemplos. Uma pessoa não pode ter 0,8 filhos. Pode, Paulo? Não. Quantos filhos você tem? 0,8. Não é isso, minha estrela portuguesa? Uma pessoa não pode ter 2,4 filhos. Quantos filhos você tem, Ana Cristina? Nenhum filho, né, até agora, neste momento. Mas você pretende ter 12, não é isso? Não? Bom, beleza. Outro exemplo. Número de dependentes. Uma pessoa não pode ter 1,2 dependentes. Uma pessoa não pode ter 0,6 dependentes. Então, é muito fácil você saber se uma variável é discreta ou se ela é contínua. Muito bem. Repara que eu coloquei os pontinhos aqui, né, Marcele? 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3, 4, 5, 6, etc. A mesma coisa aqui para o número de dependentes. Agora, olha só. Variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor em um intervalo de variação. Exemplo, rendimentos, taxa de inflação, peso, altura, salários, preços. Notem uma prova. Qual é o range aqui da nossa prova? Vai de 0 a quanto? Até 10. O ideal é que as notas fiquem próximas de quê? 10. Ah, é? É muito fácil, é só estudar um bocadinho, certo? Beleza? Velocidade, etc, etc, etc. Bom, agora olha só aqui, ó. Preço. Os preços podem assumir só valores inteiros? Não. Quanto custa um quilo de feijão? R$2, R$3? É assim que é? Não. Né? Tem a parte decimal, não é isso? 0,399, muito bem, sem contar a taxa de inflação, não é isso? 0,81, 3,71, isso são exemplos de preços. 1,27, 8,72, 4,28, 1,34, 9,10, 1,01 e assim por diante. Então, os preços só assumem aqueles valores discretos? Não. Olha que feroz. O preço pode assumir, Bianca, qualquer valor em um intervalo de variação. Não são apenas aqueles pontos, né? 0, 1, 2, 3, 4. Pode assumir, né, Gabriela? Qualquer valor naquele intervalo ali. Muito bem, sim. Qual é a sua graça primeiro, minha jovem? Hã? Camila com C ou com K? Muito bem. Qual é o curso? Muito bem, Camila. Diga. Sim, minha garota. Ser discreto e passa a ser contínuo. Porque é uma média, né, linda? É que nem número de gols, né? Número de gols, digamos, número médio de gols por campeonato, né? 2,31 gols, né? Aí essa média, que é uma fração, né? Uma razão entre dois valores, aí ela deixa de ser inteira e passa a ser um valor real, ou seja, passa a ser contínua. Belíssima pergunta. Agora, Camila, para você fuma? Muito bem, parabéns. Agora, me diga uma coisa, Camila. O número de fumantes nesta sala é uma variável discreta. 0 fumante, 1 fumante. Aliás, quem fuma levanta o braço. Que tristeza, né? Que tristeza. O número de fumantes é uma variável discreta. Agora, o percentual de fumantes é uma variável contínua. O percentual de fumantes varia entre 0 e 1, ou 0 e 100%. Lindo, né? Muito bem, Camila, parabéns pela pergunta. Pode assumir qualquer valor no intervalo e não apenas valores inteiros, beleza? Agora, vamos lá. Uma pergunta para vocês. Valendo ponto. Vamos imaginar, comandante, que eu peguei o meu dadinho de 6 faces e não gostei daqueles números. Eu apaguei aqueles números, Gabriela, coloquei
1,9, 2,8, 3,7, 4,6, 5,2, 9,1. Peguei o dadinho lá, paguei, coloquei, gosto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aí não está com nada. Aí, Gabriela, eu vou jogar o dadinho. Vamos lá, Bianca? Vamos jogar o dado, vamos jogar o dado. Em cada jogada, podemos ter resultados diferentes, certo? Ou seja, o resultado é variável. Então, vamos jogar o dado, Thiago. Gostou, Thiago? Olha lá o dadinho, Thiago. Lá vem o dadinho. Que beleza! Foi o que deu mais trabalho nessa aula. Foi fazer esse dadinho. Tá certo, Kika? Deu 1,9. Eu vou jogar o dado de novo, Tuane. Vamos lá jogar o dado. Repara que o dado sumiu, Thiago. Viu que efeito feroz? Joguei o dado. Lá vem o dadinho, deu 3,7. E assim eu fico jogando o dadinho, certo? Cada vez que eu jogo pode dar um resultado diferente, não é isso? É uma variável. Lá vem o dadinho, beleza. E assim, gente, cada vez que eu jogo, eu posso ter um resultado diferente, ok? Ele pode até se repetir, né? Beleza? Tranquilos? Ok. Pergunta, essa variável é discreta ou contínua? Quem acha que é discreta, levanta o braço. Quem acha que é contínua, levanta o braço. Então tem gente que não acha nem uma coisa nem outra. É ou não é, bicho? Tá chegando o som aí, meu garoto? É ou não é? Vou repetir. Quem acha que é discreta, levanta o braço. Eu suponho que o complemento é o pessoal que acha que é contínua. Eu só tenho duas alternativas, né? Gabriela, com esta mente brilhante, o que é que você me diz? Discreta ou contínua? Você acha que é discreta? Por que é que você não falou? Gente, olha só. Pense, reflita, faça algumas perguntas. É possível ocorrer o valor 8,2, por exemplo? Não. Que beleza, estamos fazendo as perguntas. É possível. E os valores? 6,4, 1,73, 5,5, 7,3. É possível? Então, meus jovens, esta variável é discreta. O fato de eu ter colocado valores fracionários foi só para perturbar, tá certo? Lindo esse exemplo. Quem gostou? Eu. Claro, óbvio, óbvio. Porque fica muito claro o que é discreto e o que é contínuo. Aqui, esse dado só pode assumir esses valores. Nenhum valor entre 1,9 e 2,8 vai poder resultar quando eu lanço o dado. Belíssimo exemplo. Muito bem, meus jovens. Nenhuma dúvida? Então, vamos nós. Pesquisa. Como é que a pesquisa estatística pode ser realizada? Através de censo ou amostragem. Tá? Essas são as duas formas básicas de pesquisa estatística. Bom, o que é o censo? Censo nós sabemos. É a contagem completa na população, pelo menos teoricamente. A população, eu nomeei ali, né, de N, significa que todas as vezes que você se referir ao tamanho da população, é um N maiúsculo. Agora, o que é a amostragem? Não é amostra. O que é a amostragem? Está dito aí que a amostragem é um processo, né? Em que você vai dimensionar, coletar as informações de parte da população usando métodos de seleção adequados. Então, Gabriela, a amostragem é um processo em que você dimensiona o tamanho da amostra, coleta essa amostra e valida essa amostra. Você coloca lá um carimbo, olha só, esta amostra consegue responder a questões sobre pesquisas de intenção de voto com a margem de erro de mais ou menos 2%, mais ou menos 1%. É disso que nós estamos falando. Já que você não pode trabalhar com a população inteira, o que é que você faz? Você trabalha com uma amostra. E aí, quando você trabalha com a amostra, você tem um erro. Mas esse erro é você quem controla.
tá certo? Esse erro é você quem controla. Por quê? Foi você que dimensionou aquela amostra, tá certo? Muito bem. A amostra, então, Paulo, é uma parte representativa da população escolhida convenientemente. A amostra tem tamanho N pequeno. É claro que a amostra é sempre menor do que a população. Se você trabalhar com a amostra do tamanho da população, você não vai ter erro, né, Gabriela? A gente tem erro quando trabalha com amostra menor do que a população. Bom, fração amostral. O que seria a fração amostral? Olha como é intuitivo. É o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. Isso é a fração amostral. É o N grande sobre o N pequeno. Por exemplo, imagina que o tamanho da tua população é 100. E o tamanho da tua amostra é 10. Quanto é a fração amostral? 10 sobre 100, que dá quanto? 10%. É esse o conceito que a gente está mostrando, tá certo? Isso é a fração amostral, ok? Então, é o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. Isso é uma definição de fração amostral. Muito bem, Tiago. Então, a amostragem, né, é utilizada para estimar os valores da população a partir de uma amostra. Então, veja bem, a amostragem é extremamente utilizada, por exemplo, em controle de qualidade, né? Controle de qualidade. Você não vai poder checar todos os itens de um lote, digamos, de 2.000 peças. Dessas 2.000 peças, você seleciona lá, digamos, 80 peças e dá uma olhada. E aí vê a proporção de peças defeituosas no total daquele lote. Muito bem, então a amostragem serve para quê? Você, a partir da amostra, você tira conclusões sobre a população, olhando para aquela amostra. É assim que os caras fazem. Quais são, vocês lembram os tamanhos de amostra nas pesquisas de intenção de voto? 2.000 eleitores, não é isso? 1.500 eleitores, para um total de eleitores no Rio de Janeiro de quantos? 6 milhões. Essa é a ideia. Bom, observações importantíssimas. Sempre que trabalhamos com amostra, temos um erro de estimação ou de previsão. Claro, você não está com a população inteira, você está com um pedaço dessa população. Quanto menor o tamanho da amostra, maior o erro. Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro. Se a amostra é a própria população, Gabriela, o erro é 0, você não tem erro. Você está trabalhando com a própria população. Quanto maior a fração amostral, menor o erro. Quanto menor a fração amostral, maior o erro. Olha só. Se isso aqui cresce, se a fração amostral é grande, o erro diminui. Se a fração amostral é 1, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, se em vez do meu N igual a 10, eu trabalhasse com o meu N igual a 100, ou seja, a minha amostra é a própria população. Isso aqui vai dar quanto? Fração amostral? 100%, certo? Né? 100 dividido por 100 é 1, vezes 100, 100%. O meu erro aqui é 0. Eu não tenho erro. Agora, se a tua fração amostral é pequena, o teu erro cresce. Mas você controla isso. Você como estatístico, você como técnico, ou você como uma pessoa que demanda serviços para um grupo, tá, de métodos quantitativos, você está encomendando um serviço, você encomenda e diz, olha, eu quero uma amostra que me dê um erro de no máximo 3%, de no máximo 4%. Bom, então N é o tamanho da amostra, N pequeno e N grande é o tamanho da população. Agora, eu queria mostrar para vocês uma aplicação de amostragem importantíssima. Vamos lá. Quem declara imposto de renda aqui? Ah, quer dizer que o resto só nega. Só 3 declaram imposto de renda? Hã? Vocês têm que declarar. Afinal de contas, nós temos que alimentar o quê? A corrupção. Esse dinheiro veio de onde? Do além de Andrômeda, da Ursa Maior? Do cinturão de Órion? Não.
do nosso bolso. Fomos nós que pagamos tudo isso que está aí. Mas voltando a falar de coisas mais amenas, senão vou querer descer e fumar, tá certo? Vamos lá. Todos os anos, a Receita Federal altera a legislação do imposto de renda da pessoa física, tá certo? Todos os anos. Bom, é claro que se você altera a legislação do imposto de renda, você vai ter efeitos na arrecadação, certo? Por exemplo, se eu diminuo o limite de isenção, o que vai acontecer com a arrecadação? Aumenta. Diminuir o limite de isenção é o seguinte: quem ganha até R$2.000 não paga imposto. Aí o cara disse: não, o negócio de R$2.000 é muito. Eu quero passar o limite de isenção para 1.000. O que vai acontecer? Se você ganha mais de R$1.000, você vai passar a pagar imposto. Então, um exemplo simples: você diminuiu o limite de isenção, aumentou a arrecadação. Se você aumentar o abatimento ou desconto de educação, o que vai acontecer? Se você aumentar o percentual que você pode abater com educação, se aumentou o percentual, o teu desconto com educação pode ser maior. Bianca, o que vai acontecer com a arrecadação? Vai cair. Percebe? Se você altera uma tabela progressiva, então a legislação do imposto de renda ela tem várias nuances, vários parâmetros. Quando a Receita Federal mexe nesses valores, nesses parâmetros, óbvio que isso tem um impacto imenso na arrecadação. E sem arrecadar, o país não vive. Aliás, todos sabem aqui que o Brasil tem talvez a terceira maior carga tributária do mundo. Todo mundo sabe o quanto paga de imposto, não é isso? Se não sabe, deveria saber. Bom, então, como é que vocês acham que a Receita Federal altera a legislação do imposto de renda? É ao bel prazer ou ela mede esses efeitos? Ela mede esses efeitos, óbvio que ela mede, tá certo? Como é que ela vai fazer isso, Tiago? Olha só, a população que efetivamente se interessa para a Receita, dos 140 e poucos milhões de CPFs que a gente tem, é aquele pessoal que tem imposto a pagar ou imposto a restituir, tá certo? São esses 28 milhões, esse dado está atualizado. No curso antigo estava desatualizado, estava com 25 milhões. Hoje é mais ou menos o que a gente tem até o dia 30 de abril, quando os declarantes têm a obrigatoriedade de entregar a sua declaração de imposto de renda. Isso dá em torno de 28 milhões. Bom, Tiago, essas informações estão armazenadas na Receita Federal, nos computadores do SERPRO. Se você vai simular uma alteração na legislação, o que você tem que fazer? Você vai ler a declaração do Tiago, certo? Ver lá quantos milhões ele ganhou e vai fazer uma nova conta para saber se o Tiago vai pagar mais ou se vai pagar menos imposto. Então, é lida a declaração do Tiago, tem lá a nova legislação e aí essa nova legislação é aplicada à declaração do Tiago, que está guardadinha lá no SERPRO. Bom, e aí é refeita a conta. A mesma coisa para a Natália, né? A mesma coisa para o Bruno, a mesma coisa para a Tuane. Afinal de contas, ela está ganhando R$ 29.740,32, não é isso? Bom, entende que tem que ser assim? Se você vai simular, você tem que pegar esses 28 milhões e refazer a conta, para saber se o cara vai pagar mais ou menos imposto. Gabriela, dá para fazer essa conta com 28 milhões? Não dá. Isso é um instrumento, gente, gerencial, de gestão tributária. O cara não pode pedir uma simulação e você, mesmo no grande porte, rodar uma aplicação, um simulador, que vai refazer a declaração de 28 milhões de declarantes. Isso é inadmissível. Não dá, tá certo? Do ponto de vista operacional, não dá. Mesmo porque, está aqui a pergunta, né? É possível simular efeitos da arrecadação recalculando o valor do imposto para os 28 milhões de declarantes? Claro que não. Não. Esse simulador é um instrumento gerencial da Secretaria da Receita Federal. São decisões que afetam o quê? A distribuição de renda e a arrecadação federal. Quando você altera algum parâmetro da legislação do imposto de renda, você está mexendo na distribuição de renda. Por exemplo, quando você passa a tributar itens ou rendimentos que eram não tributáveis. Beleza? Bom, então, e tem, obviamente, impactos na arrecadação federal. Solução, nós vamos trabalhar com uma amostra.
Certo, Bianca? Está aqui a população de declarantes. Está aqui a nossa amostra. A nossa amostra tem em torno de 60 mil declarantes. De onde eu tirei esse número? Do além da Ursa Maior, de Andrômeda? Não. Existem técnicas de amostragem, tá certo? Que te fornecem esse número. Você tem lá uma série de técnicas de amostragem implementadas em computador, e aí, a partir do erro que você quer, ela vai te dizer, olha, o tamanho da amostra é de 60 mil declarantes. Se a Ana Cristina, a nova delegada da Receita Federal, o superintendente da Receita Federal, quiser um erro de em torno, digamos, de 0,5% ou de 1%. Muito bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos meter a mão aqui, né, nesse cadastro de declarantes de imposto de renda e vamos tirar 60 mil sem nenhum critério? Vai funcionar? Não vai funcionar, sabe por quê? Olha para isso aqui. Nesse eixo eu coloquei quantidade de declarantes. Neste eixo eu coloquei a renda dos declarantes. Olha a pirâmide social como é. Não é assim a pirâmide social? Sim. O que é que isso significa? Muitos ganham pouco. E poucos, Bianca, ganham muito. Esse é um dos países mais desiguais do mundo. Aliás, a desigualdade vem aumentando no mundo. Tem um cara francês aí estudando esses assuntos. A desigualdade, né? Desigualdade. É assim em todos os países? Não, bicho. Nos países mais desenvolvidos, na Noruega, na Alemanha, na própria França, na Itália, a diferença entre ricos e pobres, tem pobres, é muito pequena. Aqui não, aqui é uma coisa absurda. Isso eu estou falando apenas dos que pagam imposto ou dos que têm imposto a restituir. Isso sem falar na grande massa, tá certo? Deserdada lá. Bom, então o que é que eu posso fazer, Bianca? Utilizar uma técnica que represente bem os caras que ganham pouco, os caras que ganham mais ou menos, ganham um salário intermediário, também os caras que ganham muito. Eu não posso chegar ali, meter a mão e tirar 60 mil. Porque se eu tirar 60 mil, a grande maioria vai vir da onde? Aqui de baixo. Esses caras vão estar mal representados. E aí o que é que a gente faz? Divide a população em estratos de renda, em pedaços de renda. Tudo isso aqui existem técnicas estatísticas, tá certo? Em inglês se chama Sampling Techniques, ou técnicas de amostragem, que eu tive o prazer, Tiago, inenarrável, nos primeiros trabalhos que eu fiz, foi programar essas técnicas. Então, eu aprendi estatística fazendo, né? Do lado dos caras lá, que eram doutores de estatística, e eu aprendi fazendo, né? Programando. Não tem como não aprender, né? Então, você divide a tua população em estratos. Significa o seguinte, Tuane, Bianca, essas pessoas aqui de baixo, elas têm o nível, a estrutura de consumo e de renda muito parecidas. Elas compram as mesmas coisas, elas consomem os mesmos produtos. Da mesma forma, esses caras ali de cima, tá certo? As pessoas, né, são diferentes. Então, a gente divide a população em estratos. E, caramba, tá errado, né? Extrato é com X, né? Extrato é com X. Extrato com X é extrato bancário. Esse extrato aqui é com S. Estatística também é português. Atenção, tá certo? Extrato com X é extrato bancário. Esse extrato aqui é com S. Então, a gente divide a população em extratos. E aqui, Bianca, como tem muita gente, você pega, Marcele, um percentual menor. Percentual menor, né? Aliás, percentual menor vai aumentando, até que aqui em cima, Tiago, você sabe qual é o percentual que a gente pega? 100%. Claro, são poucos, então você pega todos. Essa é a ideia de amostragem. Quer dizer, a gente tem aquele outro exemplo de amostragem na pesquisa de intenção de voto, em que você não pergunta aos 6 milhões de eleitores do Rio de Janeiro ou do Brasil em quem eles vão votar, né? E tem esse exemplo que eu tive a felicidade de trabalhar durante muitos anos com esse assunto. Beleza? Quem gostou? Eu.
Ninguém mais gostou? Tudo bem, botafoguense? Estimação. Qual é a sua graça? Hã? Paloma, o que é estimação? Você estima o Alexandre? É isso? É no sentido do sentimento essa estimação aí? Não. Olha o que é estimação. É o processo que permite calcular a partir da amostra os correspondentes valores da população. Você vai estimar um resultado, tá certo? Você vai prever um resultado. Rol. O que é o rol, hein, rapaz? O que é que está dito aí? É uma lista em que os valores da variável de estudo estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Caramba! Exemplo. Isso é um rol? Está organizado em ordem crescente. Isso é um rol? Sim. Menos 9, menos 1, 0 e 2. É um rol crescente. Isso é um rol decrescente, né, Bruno? Isso é um rol? Não. 1, 0, menos 4, menos 10. Isso é um rol decrescente. Mas espera aí. Deixa eu perguntar aqui. Fazer uma pergunta, já que o exemplo não está aí. Me diga o seguinte. 1, 2, 3, 4 e 6. Isso é um rol? Me diga o seguinte, o cara não pode ir subindo, chegar ali no 4, ele parou, tomou um refresco do suco de laranja, contemplou o céu azul e depois continuou? Isso é um rol. O que não pode é crescer e decrescer. Por exemplo, isso aqui não seria um rol, ó. 1, 2, 3, 4 e depois 2. Isso não é um rol, porque ele cresceu e depois decresceu. Aqui ele cresceu, deu uma paradinha e depois voltou a crescer. Beleza? Tranquilos? Muito bem. Está gostando, Tuane? Está gostando, Jorge? Está gostando? Ele é, qual é o nome dele, Alexandre? Luiz Felipe. Luiz Felipe, está gostando? Muito bem. Cheguei atrasado, mas estou gostando. Não pode chegar atrasado, meu garoto. Relembrando o raciocínio lógico. Penso, logo existo. Daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. É o desejo do saber. René o quê? Descartes, sem o S. La Reine Touraine, 1596, morreu em Estocolmo em 1650. Muito bem, continuando, experimento aleatório. Nós vamos dar uma passadinha em probabilidades, tá? Rápida. Embora a probabilidade seja um módulo inteiro que nós vamos fazer aqui. É o módulo 5. Experimento aleatório. Método científico de observação de um fenômeno sujeito ao acaso. Ou seja, dependendo de fatores aleatórios. O experimento aleatório, repetido sobre as mesmas condições indefinidamente, apresentará sempre variações dos resultados. Por exemplo, retirar uma carta de um baralho com 52 cartas e observar o resultado. Você vai saber que carta vai sair? Não, né? Então isso é um experimento aleatório. Retirar com reposição bolas de uma urna que contém 5 bolas brancas e 6 pretas. Você vai saber que cor de bola vai sair, né, Carlos? Também não. Jogar uma moeda 10 vezes e observar o número de caras. Você pode garantir que vão dar 5 caras? Não. Então, exemplos de experimentos aleatórios. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Por exemplo, quando eu lanço a moeda, quais são os 2 resultados possíveis? Mas vamos fazer logo a prova semana que vem. Quando eu jogo um dado, qual é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5. É só isso. Muito bem. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral S e um experimento aleatório. Por exemplo, o lançamento de um dado. Isso aqui não é o espaço amostral? Sim.
Se eu fizer A igual a 2, 4, 6, esse conjunto está contido em S? Sim, então ele é um evento de S. Esse conjunto B, que é o próprio S, todo conjunto está contido nele próprio. Ele também é um evento de S. E mais, ele é um evento denominado evento certo. Esse C aqui, ó, C igual a 4. 4 está contido em S? Então, 4 é um evento de S. Esse D igual a vazio, o vazio está contido em S, porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Então, esse vazio é um evento de S, denominado evento impossível. Muito bem. Vamos lá. No lançamento de um dado, né? O evento A é esse evento, né, que tem que ocorrer os valores 2, 4 e 6. O evento B eu espero que ocorra 1, 2, 3, 4, 5, 6. O evento C eu espero que ocorra 4. O evento D é o evento impossível. Aí, caminhando um pouquinho mais, Marcele, né? Está dito aí o seguinte: todo evento pode ser descrito por uma sentença, né? Um evento é sempre definido por uma sentença. Então, esses eventos aqui de cima, eu posso definir por uma sentença. Por exemplo, como é que eu definiria esse evento aqui, Paulo? Jogar o dado, Tiago, e sair um número o quê? Par. Muito bem. Quem falou par? Né? Isso aqui, né? Jogar o dado e sair um número par? Sim. O evento A eu posso definir assim, né? Obter um número par na face superior quando eu lanço o dado. Esse aqui, esse evento B. Obter um número menor ou igual a 6 na face superior. Realmente. Obter um número menor ou igual a 6. Esse C aqui. Jogar o dado e obter o quê? 4. Jogar o dado e obter um 4. E se o meu evento fosse assim? 1, 3 e 5. Como é que eu poderia descrever esse evento? Jogar o dado e sair o número? É só isso. Agora eu queria que vocês me respondessem o seguinte: esse evento D representado, Paloma, pelo conjunto vazio, como é que eu descrevo, Bianca, esse evento? Eu já ouvi as coisas mais absurdas. Por exemplo, jogar o dado e ele não voltar. A aceleração da gravidade é ao contrário, o dado sobe, vai embora. Jogar o dado cai de quina. Jogar o dado, quando o dado cair, se quebrar. Jogar o dado cair no ralo. Pelo amor de Deus. Como é que eu descrevo esse evento representado pelo conjunto vazio? Valendo! Não jogar o dado. Vou acrescentar essa, meu jovem. Não jogar. Qual é a sua graça, hein? Pablo. Hã? Pablo. Não jogar o dado, Pablo. Olha só, você acabou de perder vários. Parabéns, Pablo, mas não é. Você tem que jogar o dado. Gabriela. Quem falou? Quem falou? Maior. Minha comandante. Feroz. Muito simples. Jogar o dado e sair 9. Quando é que vai sair 9 quando você lança um dado, bicho? Nunca. Então, obter um número maior que 6 na face superior do dado. Tá certo? Jogar o dado e sair 7. Jogar o dado e sair 9. Sair 8. Então, o evento impossível, o vazio representa o evento impossível. Isso é só uma palhinha de probabilidade. A gente vai ter um capítulo inteiro dedicado a esse assunto. Exemplos de experimento aleatório. O jogo da cena é experimento aleatório? Sim, senão todo mundo acertava. A loteria esportiva é experimento aleatório? Sim, senão todo mundo acertava. A loteria federal é experimento aleatório? Claro, senão todo mundo acertava. O jogo do bicho é experimento aleatório? Quem já jogou no bicho aqui? Tiago, pessoal comportado. Ninguém joga no bicho, ninguém fuma, ninguém toma os Beer Night. Você já jogou? Quem conhece o jogo do bicho? Vamos aprender. Olha só, isso é um exercício, tá? Que eu vou passar agora. Vamos lá, vou lhe ensinar. Jogo do bicho, o fato fundamental que garante vale o que está escrito.
Ou seja, credibilidade, coisa que o Brasil tem, não é isso? Óbvio. Vamos lá. O jogo do bicho foi inventado no Brasil, ele tem 25 bichos, chamado de grupos. Avestruz, águia, beleza, hein? Burro, borboleta, cachorro, cabra, carneiro, camelo, repara que está em ordem alfabética, cobra, coelho, cavalo, elefante, galo, gato, que é isso? Jacaré, leão, macaco, porco, pavão, peru, touro, tigre, urso e viado e vaca. São 25 bichos, certo? A maneira mais fácil é você sonhar com alguma coisa e dizer, eu quero jogar no coelho. Aí você vai lá e joga no grupo. Bom, olha só, gente. Isso é um exercício que eu estou passando para vocês, tá? Então, o jogo do bicho tem 25 bichos. Como é que você determina se o bicho é avestruz, se o bicho é águia, burra, etc.? Pelas dezenas. As dezenas variam de 0,1 até 0,0, tá? Então, são 100 dezenas. Estão aqui as dezenas de cada um desses bichos, tá? O avestruz é de 0 a 4, a águia é de 5 a 8 e assim por diante. É de 4 em 4. Como são 25 bichos, você tem 100 dezenas para identificar os bichos. Bom, por exemplo, se o resultado do jogo do bicho for a milhar 27,31. 31 é a dezena de quem? Do camelo. Então você sabe que deu camelo, certo? Se a milhar for 1907, a dezena 07 corresponde a quê? Águia. E assim por diante, tá? E assim por diante. 9911 é burro, 6720 é cachorro, beleza? Bom, e assim vai, tá? E assim vai. Isso aqui é um exercício para depois, hoje à noite já, vocês começarem a jogar no bicho. Bom, tranquilos? Eu coloquei aqui, ó, até a dezena 00, que é vaca, tá certo? Ok? Diga. Para determinar o grupo, não. São só 25 bichos. O bicho é determinado pela dezena. Isso é o jogo mais simples. Quero jogar na cobra, quero jogar no coelho. Beleza? Vamos em frente, então? Aprender mais? Bom, modalidade de jogo. Segura. Isso é um exercício, hein? Modalidade de jogo. Grupo. Se você joga R$1 e acerta, ganha 18. Beleza? Jogou R$1 na cobra, deu cobra, você ganha R$18. A tua probabilidade de acertar é quanto? 1 em 25. Você tem 25 bichos. 1 em 25. Bom, para você garantir o acerto, você tem que jogar, digamos, R$1 em cada bicho. Você garante que vai acertar. Você vai gastar quanto? Mas só vai ganhar? Com quanto a banca fica? No tipo da modalidade mais simples, a banca já fica, Carlos, com R$7. A gente sabe que os bicheiros têm muito dinheiro e que isso é um jogo tipicamente brasileiro. Mas não se enganem. Mais dinheiro do que os bicheiros têm os donos de empresa de ônibus. Muito mais. Isso é sério. Hã? Muito mais. Só aprendi isso com o João Saldanha. Bom, continuando, isso é um exercício. Bom, no tipo de modalidade mais simples, mais simples de jogo, a banca já ganha R$7 em cada R$25 jogados. Outras modalidades, dezena, você jogou na dezena, que era a dezena 11, 1 para 60. Duque de dezena, se acertar 2 dezenas, 1 para 300. Terno de dezena, 1 para 3.000. Terno de grupo, que eu gostava de jogar, 1 para 130. Centena, 1 para 600. Centena invertida e cercada, 1 para 600. Centena invertida e cercada na 7, 1 para 600. Milhar, 1 para 4.000. Você joga R$1. Hã? Vamos lá. Milhar invertida e cercada, 1 para 4.000. Bom, vamos lá. Problema é o seguinte. Pode acender para mim, Paloma? Olha só. Isso é um exercício, tá? Alguns anos atrás, 3 amigos da área de informática começaram a desconfiar que o jogo do bicho não era um jogo honesto. Tinha transação.
né? O que eles fizeram? Fizeram um programa de computador para computar os grupos das 14 horas, que o jogo do bicho tem às 14 horas, às 18 horas e o Corujinha das 21 horas. Bom, então esses 3 amigos se reuniram e começaram a recolher os resultados do jogo do bicho das 14 horas. Começaram a recolher, iam lá, recolhiam o jogo, ia lá, digitava, tal, bonitinho. Eles descobriram que tinham 6 bichos que ocorriam muito mais que os outros. Aí os caras falaram, tem mutreta aí. Vamos jogar desesperadamente, né, Bárbara, nesses 6 bichos. 3 amigos. Resultado, um é consultor de informática. O segundo tem um restaurante lá em Vargem Grande. E o terceiro está aqui, sou eu. Eu estava tão viciado, bicho, que eu tinha a pule do jogo do bicho. Trem azul, manja, ali na Lapa. O Ferrugem, que era o cara já me dava a pule, eu levava para casa. Já chegava, ó, todo escritinho, bonitinho. No sábado e no domingo eu ficava alucinado para jogar. O fato é, por favor, onde erramos? Gastaram dinheiro. A tua nota tá, continua. É Pablo, não é isso? Meu garoto, olha a cor da sua nota. Vai melhorar. Onde nós erramos? Valendo. Onde nós erramos? Nós erramos. Só se concentraram nos 6 bichos. Mesmo porque... Bom, onde nós erramos? Não. No tamanho da amostra. Nós coletamos só durante 3 meses. Isso é uma série histórica. 3 meses, uma amostra muito pequena para uma série histórica de anos a fio. Nós continuamos coletando esses resultados, paramos de jogar, continuamos coletando. É absolutamente aleatório. Não precisa o cara fazer mutreta, entendeu? Não tem necessidade, pô. Por definição, a banca já ganha, Pablo. Então a gente continuou coletando, Tiago, é tudo arrumadinho, olha lá. As frequências são todas iguais. Então nós erramos porque nós coletamos dados de 3 meses e a partir dessa amostra pequena, não representativa do universo, a gente passou a achar que o jogo do bicho tinha tramóia. Tá certo? Tinha tramóia. Bom, Tiaguinho chegou ali, né, Tiaguinho? Só um minutinho. Tiaguinho é nosso aluno de ciência da computação. Bom, então, não tem necessidade. Nesse caso, né, o nosso erro foi trabalhar com amostra pequena. Então, se a tua amostra não é representativa, por isso dimensionar bem a amostra é fundamental. Nas pesquisas de intenção de voto, se você não dimensionar bem a amostra, você vai errar. E vai errar muito. Como às vezes acontece, de um dia para o outro, né? Acontece algum fenômeno social e tal, que os caras mudam o seu desejo, né? a sua intenção de voto. Então, estatística é fantástico, né? É fantástico por conta desses assuntos. Bom, voltando agora à França, afasta-te de todas as impressões dos sentidos e da imaginação e crê apenas na tua razão. A leitura de todos os bons livros, Marcela, é como uma conversação, Bianca, com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados. Fizemos o nosso relax filosófico, certo, Tuane? E agora retornaremos. Probabilidade. Nós vivemos num mundo probabilístico. Nós não vivemos num mundo determinístico. Tudo é probabilidade. Tudo existe uma chance de acontecer. Bom, variável aleatória é a função que associa a cada elemento do espaço amostral S um número. As variáveis aleatórias podem ser discretas ou contínuas. Uma variável aleatória é usualmente representada por uma letra maiúscula e seus valores por letras minúsculas. Tiago, me dê um exemplo de uma variável aleatória. Será que poderia ser a nota do Pablo na prova de estatística? É uma variável aleatória. Mas me diga outra.
Vamos lá, pensando que pensar não cansa. Todo mundo pensando. Exemplo de variável aleatória. Meu jovem de verde ali, está com a mão aqui assim. Qual é o seu nome? É claro? Guilherme, olha que nome bonito, não é nome de rei, não é isso, meu garoto? Diga, Guilherme, exemplo de uma variável aleatória. Hã? Sim, mas vamos ver coisas mais usuais. Por exemplo, Guilherme, olha só. Por exemplo, precipitação pluviométrica média na cidade do Rio de Janeiro em janeiro, a variável aleatória. Você não pode prever quanto é. Quer ver outra? Produção brasileira anual de trigo. De que depende a produção brasileira anual de trigo? Da área plantada, dos insumos, do incentivo, tá certo? Né? Do escoamento da safra. Esses são exemplos reais e concretos de variáveis aleatórias. Taxa de câmbio, por exemplo. Nós vivemos num mundo absolutamente aleatório, cara. Absolutamente aleatório. Você consegue prever quanto vai ser a inflação esse ano? Não. Ela tem mudado semana a semana. Né? São estimativas. Então, nós vivemos num mundo, Bianca, de aleatoriedade. E essas variáveis aleatórias, elas podem ser aquelas discretas ou as contínuas. Olha que barato. Exemplo. Imagina que você lançou 2 moedinhas. Quando você lança 2 moedas, pode acontecer cara a cara? Pode acontecer cara a coroa? Pode acontecer coroa a cara? Pode acontecer coroa a coroa? Eu já sei que tem alguém perguntando, mas cara a coroa não é a mesma coisa que coroa a cara? Não. Pinto uma moeda de amarela, outra de azul. Pronto. Está resolvido. São moedas diferentes. Beleza, são essas 4 possibilidades. Então, quantas caras tem aqui? Quantas caras tem aqui? Quantas caras tem aqui? Quantas caras tem aqui? Quantas coroas aqui? Nenhuma, uma coroa, 2 coroas. Do fundo do coração. Esta variável x, que mede o número de caras, é discreta ou contínua? Hã? Claro. Ou é 0, ou é 1, ou é 2. Essa aqui, que conta o número de coroas, também é discreta. É a minha pergunta, tá certo? As duas são discretas. Qual seria a probabilidade do lançamento simultâneo de 2 moedas se obter 2 caras? Qual a chance de x ser igual a 2? É 1 em 4. Feroz. Beleza? Qual a probabilidade de se obter pelo menos uma cara no lançamento de 2 moedas? Pelo menos uma cara. Serve aqui? Serve. Serve aqui? Serve. Serve aqui? Serve. São 3 chances em... É lindo, né? Qual a probabilidade de se obter exatamente uma coroa? Uma coroa. 2 possibilidades em... Isso é gostinho de probabilidade, né, Gabriela? Muito bem, meus jovens. Tá bom o ritmo? Tá tranquilo? Sem estresse? Tudo zen? Apresentação de dados estatísticos. Que horas termina essa aula, hein? Vocês acham que eu não sei, não é isso? Não é verdade? Né, Tiago? O pessoal acha que eu não sei. Apresentação de dados estatísticos. Como é que você apresenta seus dados estatísticos? Através de quê? Na mídia. Você vê o quê? Tabelas e gráficos. Você vê tabelas e gráficos, basicamente. Isso, gente, que nós estamos falando agora é alegorias e adereços, tá? A essência já foi desse módulo. Isso aqui é alegorias e adereços, tá, Bárbara? Zen, sem estresse. Vamos lá. Tabela é um quadro que resume um conjunto de observações. Composição de uma tabela, os elementos essenciais, o título, corpo e cabeçalho. Os elementos complementares se situam no rodapé da tabela. Bom, o título. A parte superior da tabela indica-se no título a natureza do fato estudado, o local e a época em que foi observado.
Linha. Quem não conhece uma linha de uma tabela, né? Ou de uma tabela do Excel, por exemplo, ou de uma tabela no Word? Parte da tabela que contém uma série horizontal de informações. Coluna, parte da tabela que contém uma série vertical de informações. Célula, brincadeira. Cruzamento de linha com coluna. Corpo, parte da tabela composta de linhas e colunas. Cabeçalho, parte da tabela onde se informa a natureza das linhas, não é isso? Coluna indicadora é a coluna que contém as discriminações correspondentes aos valores distribuídos pelas colunas numéricas. Rodapé é o espaço após o fecho da tabela, onde são colocadas as notas informativas. Fonte é quem gerou aquela informação. Notas e chamadas são observações adicionais que você coloca lá embaixo. Isso é utilizado, tá? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com análise gerencial da arrecadação. Então, fechava lá a arrecadação, eu acessava o sistema no grande porte e gerava um relatório com a arrecadação do dia, colocava na mesa do superintendente e tal. Só um detalhe, vou acender até aqui para falar. Só para vocês terem ideia, tá? 7ª região fiscal, Rio e Espírito Santo. Enquanto não fechasse a arrecadação da Petrobras, o superintendente ficava tenso. A Petrobras é responsável por 1/3 da arrecadação desses dois estados, Rio e Espírito Santo. É muita grana. 33% de tudo que se arrecada no Rio e no Espírito Santo é da Petrobras. Então, na hora que fechava a Petrobras, aí o superintendente relaxava. Só que, às vezes, por erro de DARF, a arrecadação entrava em outra região fiscal. Né? Por exemplo, um erro de DARF mandava a arrecadação para, digamos, a 5ª região. Você tem que colocar lá, na nota em rodapé, dizendo que há um problema nos DARFs, etc., que uma parte da arrecadação da 7ª região fiscal foi alocada para a 5ª, até que seja corrigido. Então, notas e rodapés são usadas também ou usadas nessas situações. Beleza? Exemplo. Linha, olha o cabeçalho, né? Título, produção de café Brasil, entre 78 e 82. No rodapé tem a fonte, nosso querido IBGE. Quantas colunas nós temos aí de dados? Quantas colunas de dados nós temos? Eu só estou vendo uma. Eu só tenho esta coluna de dado. Esta coluna aqui é a coluna indicadora. Entenderam direitinho? Isso aqui podia ser, por exemplo, por região, ou por estado, ou por município. Então, essa é a coluna indicadora, essa é a coluna de dados. Ok. Você acende aí, por favor, Paloma. Nós não terminamos esse módulo, né? Eu tinha me programado para terminar hoje a parte de teoria. Mas como no início eu tive que fazer, né, Carlos, dessas explicações para o pessoal dos cursos virtuais, ficou faltando um pedacinho só, que a gente faz no final da próxima aula. Agora, o que é que nós temos para a próxima aula? Terminar esse módulo, fazer a lista de exercícios. Então, terminamos esse módulo, fazemos a lista de exercícios e aí, Carlos, corrigimos os exercícios em sala. Beleza? Então, terminada a nossa gravação, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.